E já trazendo para o Eduardo Sazzi, já joga a pergunta também. Está tudo resolvido, Sazzi? A partir disso que a gente discutiu até agora, mas especialmente do que o Rodrigo trouxe, acho que você pode trazer aí um panorama para a gente de como é que estão as coisas. Mas eu sei que você quer falar um pouquinho também da declaração de princípios interamericanos, de liberdade, de associação e de outros pontos. Então, bem-vindo, fica à vontade. Aí embaixo tem um botãozinho. Obrigado. Bom, boa tarde. Agradeço a presença de todos. É um prazer compartilhar essa mesa com amigos antigos, amigos novos. Eu sou Eduardo Sazzi, eu sou advogado, um homem branco de 58 anos, que gosta de direito, mas também gosta de montanhas. Me visto com paletó para lembrar que sou advogado, mas a calça jeans para lembrar que nós temos que levar a vida um pouco mais leve. A reforma tributária foi um desafio. Tributar é simples, é aplicar uma alíquota sobre uma base de cálculo. O que torna difícil são as isenções, as exceções, os benefícios, os incentivos, as vantagens, que tudo isso são discutidos dentro do processo democrático do parlamento, em que alguns setores, algumas organizações, buscando demonstrar sua relevância, conseguem algum tratamento mais favorecido. E isso também foi para as entidades sem fins lucrativos. Quando a reforma tributária estava ainda na fase da discussão constitucional, foi feito um grande esforço para que ela prevesse a desoneração das doações. E esse esforço foi alcançado, como o Rodrigo me antecedeu já falando sobre a questão do ITCMD, dele não incidir sobre as doações feitas para as entidades sem fins lucrativos de relevância pública e social, mas também sobre as doações feitas por essas entidades. Então, nós temos aí a desoneração na entrada do recurso na entidade e na saída do recurso. E aí, dentro do princípio da simplicidade, que é um dos princípios colocados na reforma constitucional, se colocou nos projetos de lei um sistema que não prevê certificação ou autorização, mas um processo de concessão automática do benefício sujeito à fiscalização posterior. E esse princípio da simplicidade é muito importante, porque ele agora passa a orientar a forma como a autoridade pública vai lidar com a legislação tributária. Mas, quando os projetos de lei chegaram ao Congresso, os dois projetos de lei complementar, o 68, que entrou primeiro e já foi aprovado na Câmara, e o 108, que entrou depois e ainda não foi aprovado em nenhuma das casas, no projeto 68, se trazia sanções muito severas para as entidades, na redação original. Se previa, por exemplo, que no caso de perda de imunidade num ano, a entidade nunca mais teria imunidade no futuro, e ela perderia toda a imunidade que ela já tinha tido no passado. Obviamente, uma situação que levaria à extinção de qualquer entidade. Pagar todos os tributos atrasados e nunca mais ter isenção, a entidade morreria, não importa quão forte ela fosse naquele momento. Também se criava uma série de controles burocráticos, exigências que eram incompatíveis com a natureza privada da entidade. Então, se fez muito esforço no Congresso Nacional para que isso fosse derrubado, muitas articulações, inicialmente na CERT, depois na Procuradoria-Geral da Fazenda, com os deputados, lideranças partidárias, e, com isso, o texto foi aprimorado pela Câmara dos Deputados e se eliminaram esses controles. E eu comentei com alguns amigos que, quando eu cheguei anteontem aqui, aliás, ontem, chegando para o evento, todo mundo cheio, conversando, alegre, feliz, eu me sentia um James Bond, um Jack Bauer, alguém que tinha desarmado a bomba, que não ia explodir no colo de todas aquelas pessoas felizes, estavam ali se divertindo. Porque a verdade é o seguinte, o texto veio muito difícil. O PLP 108, que é o que remanesce,
na questão do ITCMD, ele é importante, ele já traz algumas contribuições para nós, que é a definição da relevância pública e social, que são para aquelas entidades que defendem direitos fundamentais assegurados na Constituição em suas políticas sociais e ambientais. Então, isso assegura um amplo espectro de entidades agraciadas, né, com essa imunidade, mas há muito o que fazer ainda, né? E por quê? Porque nós vamos ter uma fase de transição muito longa, né? Está se prevendo a aprovação das dois projetos de lei neste ano 2024, para em 2025 se crie e se azeite, né, a máquina arrecadatória, ou seja, procedimentos, softwares, sistemas de inscrição. Em 26 começa a se cobrar os dois tributos, o IBS e o CBS, com alíquotas modestas de 1%, e depois, progressivamente, essas alíquotas vão crescendo até 2033, quando os 5 tributos substituídos são extintos, que é o ICMS, na venda de mercadorias, o ISS, na venda de serviços, o PIS e o COFINS, que hoje incidem sobre a receita, e o IPI, que incide sobre a produção industrial de produtos, né, produtos industrializados. Só que é o seguinte, IBS e CBS são maiores que a soma dos outros 5 impostos. Incidem sobre mais transações, sobre mais situações que a todos aqueles tributos combinados. Essa é uma questão importante nós temos que ter em mente. E ela também traz uma novidade muito importante para o nosso país, que ele agrega-se ao preço. Hoje, todos os tributos estão dentro do preço. Pelo novo sistema, o preço será definido na relação comercial e sobre o preço definido se agregará um imposto. O que isso afeta as entidades sem fins lucrativos? Afeta muito o processo de orçamentação. Se você vai fazer um projeto para o governo, um orçamento para fazer um termo de parceria ou termo de fomento, um projeto de lei incentivada, como Lei Rouanet, como Lei de Incentivo ao Esporte, você vai ter que pensar que esse tributo, eventualmente, vai começar a incidir sobre o preço. E isso já em 2026. Então, é necessário pensar, entender esse sistema e voltar ao processo de construção de orçamentos e de contratos de longo prazo, para que essa organização se prepare para isso. Porque 2026 está aí, parece longe, mas não está. Para quem trabalha com projetos públicos, são plurianuais, você apresenta no ano, para ter autorização no ano seguinte, para captar no terceiro. Então, é importante ter isso com bastante atenção. O segundo é que ele gera um sistema de crédito e débito, uma grande novidade, que o tributo que você pagou numa etapa anterior gera um crédito que você abate da etapa seguinte. Então, isso cria um conta corrente interessante, que é importante também se familiarizar com esse procedimento, porque isso orienta a maneira como você seleciona fornecedores. Um fornecedor no Simples Social, que é um sistema de arrecadação simplificado, ele vai lhe dar menos crédito do que alguém que não está no Simples. Isso poderá, eventualmente, orientar uma escolha, ou não. Né? Porque um dos princípios trazidos na legislação, que foi chamado de princípio de neutralidade, quer dizer que o imposto não faria com que você tomasse decisões diferentes na forma de contratação, porque ele não afetaria, como existe hoje a questão da guerra fiscal. Vou colocar a minha unidade naquele estado porque é melhor do que neste, vou fazer tal e tal transação com regimes especiais. A lei previu que não vão ter esses regimes e que esse princípio da neutralidade opera dessa maneira, de que a questão tributária não vai afetar a sua decisão econômica. Mas, sem dúvida, isso sempre afeta. Então, é importante ter atenção nesse processo da formação de preço. Agora, o princípio da simplicidade se aplica ao IBS-CBS de uma forma muito interessante,
Porque a CBS, como ela é uma contribuição, pelo regime que nós tínhamos na Constituição, a desoneração, a imunidade de uma contribuição para a Seguridade Social dependia do SEBAS, num processo de certificação. É assim hoje com o INSS, é assim hoje com o PIS e com o COFINS. O que a emenda constitucional trouxe é que, para você se desonerar da CBS, você não precisa ter o SEBAS. Então, começa a se construir um processo de redução da relevância do SEBAS, que é uma coisa muito importante para nós. Outra questão é que o IBS e CBS, eles têm um benefício automático. Se você é imune, você não precisa de nenhum processo de reconhecimento e convalidação. Isso também é muito importante, né? Porque isso implica num processo mais leve de gestão. Então, o que a gente imagina, né, e essa foi a proposta da emenda constitucional, esse foi o propósito do trabalho da Secretaria Especial da Reforma Tributária, é que a gente tenhamos uma redução dos custos de gestão tributária. E para entidades sem fins lucrativos também. Menos necessidade de certificações, registros, declarações, menos horas técnicas envolvidas nisso, menos controles burocráticos, mais tempo para fazer, para gastar na atividade fim. Então, não há dúvida que nisso a reforma trouxe questões positivas. Mas ela requer uma atenção muito constante, porque vai haver a necessidade de uma mudança da maneira de pensar os tributos, né? Porque todo o entendimento que foi construído em cima de ICMS, em cima de ISS, deixa de existir. Porque ele incide sobre transações, sobre bens e serviços. E ela define e dá uma definição seguinte: será serviço tudo que não for bem. Ou é bem ou é serviço, né? Ah, não é bem, então é serviço, né? Então, qualquer transação onerosa. Então, e essa é outra questão que foi muito importante. Porque IBS e CBS, ele incide sobre transações onerosas, não sobre transações gratuitas. E aí nós vemos o seguinte: qual é o conceito de ônus? O conceito de ônus vai vir do direito civil. Ônus é uma obrigação que eu imponho a você. Você recebe isso, algum dinheiro, com um ônus. Você recebe algum dinheiro como obrigação. Isso vai afetar as relações que as entidades têm com os seus patrocinadores ou com os seus beneficiários. É muito importante ficar atento a isso. Explico. O IBS-CBS não incide sobre doações, mas ele incide sobre transações onerosas. Então, se eu faço uma doação e você tem a obrigação de inserir a minha marca em um material de comunicação seu, isso vai ser tributado pelo IBS-CBS. Ah, mas é uma doação, Eduardo. Mas ela criou um ônus. Eu estou lhe dando dinheiro, mas você vai ter que inserir a minha marca no logotipo. Aqui embaixo, por exemplo, um PowerPoint de um evento, como nós estamos tendo hoje. Isso criaria um ônus. E, consequentemente, uma tributação. 26,5% em cima da conta. Então, vamos ter que pensar. Toda a nossa política de comunicação, nossa política de contrapartidas, o que nós oferecemos para quem nos apoia e o que nós queremos receber de quem apoiamos. Extremamente importante repensar tudo isso. Redefinir a forma como você se relaciona, né? O comodato, que é o empréstimo de uma sede, não é onerado para o IBS-CBS. O aluguel é. Ah, mas o aluguel é modesto. Vai continuar tendo que pagar. IBS-CBS. Eduardo, mais 2 minutinhos. Tá. Então, isso mostra que muitas práticas que nós temos no setor, as doações com encargos, a inserção das logomarcas dos apoiadores nos projetos, as contrapartidas vão ter que ser repensadas. Da mesma forma que nós vamos ter que repensar a formação de preços.
porque o imposto vai ser valor agregado. Se hoje você comprou uma coisa por R$100.000 para ser entregue em 2028, quando chegar 2028, sobre o preço de R$100.000 vai ter o IBS-CBS. Porque naquele momento o imposto vai estar vigendo. Então, qualquer contrato de longo prazo, é importante estar atento para isso e se organizar. Então, o que nós temos é o seguinte, embora não seja uma lei que ainda está aprovada no Congresso, ela deverá sê-lo ainda esse semestre. Todo o esforço é para isso. Então, ela vai ser uma lei que nós vamos ter que pensar sobre ela. É importante criar grupos de estudos sobre a questão orçamentária nas organizações. É importante pensar o que ela afeta. São leis grandes? São. O PLP 68, o arquivo PDF dele tem 502 páginas. É um livro. Mas é um livro que vai afetar a nossa vida. É um tributo importantíssimo. Né? Porque ele vai afetar as relações de uma forma muito mais abrangente que hoje a gente está acostumado a ver. Então, é importante. A reforma não é uma coisa dos outros, é uma coisa das organizações. As organizações têm que se apoderar do seu conteúdo, têm que entender como funciona e pensar como isso vai afetar os orçamentos e os contratos com parceiros. Seria isso. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Acho que a gente vai ter muita coisa para fazer daqui até 2026 e acho que começa agora. Acho que esse alerta que você traz para que as organizações entendam o que está sendo discutido e como as coisas vão acontecer num espaço muito curto de tempo é super importante. A gente precisa se apropriar desse conteúdo, dessa discussão que ainda está acontecendo. Né? O nosso legislativo ainda está debruçado sobre isso. E a gente sabe, por vezes, quando as discussões estão naquelas casas, muita coisa passa, muita coisa ainda precisa ser mais debatida, e, por vezes, até os processos e a linguagem e a forma como esses debates são feitos acabam distanciando as organizações da sociedade civil. Então, acho que a gente vai precisar do esforço, da tradução, daqueles que estão mais envolvidos e mais próximos, mas eu acho que todas as organizações vão ter que estar muito atentas nesse processo, que busca uma simplificação, que busca equidade, mas que traz uma mudança na forma de fazer a gestão dos recursos, né, de receber e de doar, mas da forma de fazer a gestão no dia a dia. A gente conseguiu cumprir aqui com o horário, apesar de a gente ter começado um pouquinho depois, então acho que a gente consegue abrir para perguntas, para discussão, acho que 2 ou 3 a gente consegue fazer. Marcelo, se não me engano? Marcelo já está inscrito. Mais um aqui. Tem alguém lá no outro canto? Marcelo, você pode vir até aqui, por favor? Boa tarde a todos e todos. Saudar a mesa, né, pelas falas excelentes. Eu sou Marcelo, coordenador de projeto do Instituto FI, que é um assessor de filantropia, né? Então a gente recebe doações e destina para projetos, né? Eu só queria ter um entendimento da fala do SASE, acho que também o representante do Ministério da Fazenda pode comentar, né? O que você disse, então, significa que eu, como uma organização social que às vezes presta um serviço, né, uma consultoria, sobre esse serviço, para mim, é o 26,5, como qualquer outra instituição, né? Não há nenhuma diferença do ponto de vista do que a reforma está propondo, apesar de a doação já não ter mais o ITCMD, né? E, enfim, né, eu acho que vale a reflexão de que a prestação de serviço e venda de produto para as ONGs às vezes é fundamental, né, para a sustentabilidade financeira, e ter uma alíquota igual, geral, para elas pode gerar bastante complicação, né, principalmente para as que são menores, né? E a outra questão, que também é mais uma... Enfim, Márcia participou do C20 em algumas reuniões que a gente teve em comum. A gente sabe por alguns levantamentos que hoje o acesso ao CNPJ é muito difícil para as ONGs, né? ONGs, digo, coletivos não formalizados, é muito caro. A questão burocrática cartorial é super complexa, né? Enfim, precisa ter um contador, um advogado para ajudar. E manter o CNPJ também não é fácil, né? Eu sei que não está nesse âmbito da reforma, né? Mas o quanto
está no horizonte do Ministério da Fazenda, enfim, pensar um processo de ter uma proporcionalidade maior para o CNPJ, né? Quer dizer, as obrigações do CNPJ são iguais para uma organização que capta R$5.000 no ano, 10, 20 mil, e para uma que capta 1 milhão, né? Quer dizer, elas passam pelas mesmas exigências para ter esse registro, né? Não seria possível criar faixas, né, de maior proporcionalidade burocrática e também relacionada à tributação, a depender, por exemplo, do quanto uma organização movimenta, né? Enfim, acho que isso seria muito importante para dar acesso, né, a esse registro, que é o que é a nota de corte, né? Quer dizer, um coletivo não consegue acesso a recurso, porque não consegue transicionar com uma empresa, com o governo, que é muito caro abrir e é muito caro manter, que ele, quer dizer, ele é uma obrigação igual para desiguais, né? Então, é mais essa questão que eu coloco essa reflexão. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Por favor. Eu vou fazer de uma vez, aí depois a gente faz a discussão. Pode ser? Boa tarde, meu nome é Miguel de la Vega, sou do colectivo Unidos no México. Guillermo, una pregunta. En Argentina, dices que un buen número de organizaciones no tienen la autorización de deducibilidad. ¿Cuál es entonces la principal fuente de ingresos de esas organizaciones? Y si pueden o no recibir donativos, y si causan o no impuesto. Esther, just an additional question. You mentioned on the percentage of deductibility in several countries. Is there an average that you have seen that serves as a good reference on what's the average that you can deduct as a good practice either in Europe or in other places? Thank you. Mais alguma? Fechamos aqui e passo para os comentários e considerações finais. Acho que vou começar com Rodrigo, Eduardo, Guilhermo e Esther. Pode ser? E aí depois passo para aproveito e já peço as considerações finais também de vocês. Depois eu passo para a Márcia. Marcelo, não é isso? Marcelo. Perfeito, Marcelo. Bom, uma coisa que eu concordo com o meu colega aqui é que tem que virar a página. Tá? O sistema tributário novo é melhores práticas internacionais, é completamente diferente do atual. A gente não pode pensar no atual. Então, como é que é a prestação de serviços hoje, né, típica? Vamos esquecer das OSCs. Então, prestador de serviço para outra empresa. Tá? Porque, normalmente, você não vende para a pessoa física, vende. Você vende para outra empresa. Né? Como é que é? Hoje, vai pagar ISS, 2% a 5%, e vai pagar o PIS/COFINS, 3,65% normalmente. Tá? Isso é um custo para a empresa. Então, de 100, esse é um preço por dentro, não é por fora, ninguém sabe calcular direito, é uma bagunça, e é nada transparente. Nesse caso, até mais transparente, caso específico de serviço, ainda é mais transparente, mas, em geral, não é. Outra coisa é que você não toma crédito, um prestador de serviço, mas não vou nem entrar no crédito aqui, porque a gente está falando de unidades. Mas outra coisa é que você não toma crédito, né? Todos os seus custos tributários você acaba embutindo. O novo sistema é uma tributação sobre o consumo final. Tá? O que significa? Tudo entre empresas vai dar crédito. Esse débito é um crédito, ele não é um custo tributário. Tá? Então, o que é o IVA? Ele incide sobre todas as transações, acaba com a discussão o que é bem, o que é serviço, não interessa, a base é ampla. Não interessa. O que é serviço? Não interessa. A base é ampla, vai ter essa incidência sobre a base ampla, não tem aumento de carga tributária por um requisito constitucional, a arrecadação vai ficar no mesmo nível que a atual, ela vai dar crédito em tudo que for entre empresas e vai chegar no consumidor final, o consumidor final é um débito. Tá? Então, ele é um tributo sobre o consumo final, e por isso ele é transparente. Quando você for um prestador de serviço, for vender, não importa se a alíquota é 5, é 10, é 15, é 20 ou é 30. Ele vai transferir o crédito. Tá? O custo é o custo sem imposto. Porque a alíquota, ele vendeu por 100, a alíquota que recolher vai gerar um crédito para o tomador. E nós estamos fazendo um modelo extremamente moderno em que esse crédito vai ser compensado em tempo real. Tá? Então, o novo modelo, a prestação de serviço para uma outra empresa, vai ficar mais barata. Tá? Mais uma boa notícia para vocês. Tá bom? É esse que é um pouco da lição. E me colocar à disposição, tá? Para esclarecer, para esse tipo de coisa. Tá? Mas aí você tem que fechar
e pensar no novo modelo. Está muito mais simples e mais transparente. Eduardo? Sobre a questão da inscrição fiscal do CNPJ, que é a inscrição fiscal de pessoas jurídicas, a dificuldade que nós temos com relação a isso é que nós temos que balancear liberdade de empreendimento com proteção contra sonegação, lavagem de dinheiro e financiamento de operações criminosas. Porque é um balanço entre ambas. Muita facilidade e ausência de controle de dinheiro implica em estimular ou criar um ambiente favorável ao crescimento de práticas ilícitas. Excesso de controle sufoca o empreendedorismo correto. Então, é sempre uma busca de equilíbrio. Com relação à criação de uma entidade sem fins lucrativos, do ponto de vista constitucional, a criação de uma associação é muito simples. O Código Civil não impõe muitas restrições. E quando essa pessoa jurídica, quando essa entidade é registrada no cartório, ela adquire automaticamente a personalidade jurídica. E isso é um oásis brasileiro na América Latina, que a gente está tão acostumado com ele que não se dá conta. Como nosso amigo da Argentina falou, que 100 mil OSCs, só 40 mil têm personalidade jurídica. Aqui, todas elas ganham automaticamente, conforme registram seus atos no cartório. E todas elas conseguem a isenção de imposto de renda automaticamente, porque nasceram. E aí, ou seja, não são as das 100 que viram 40, das 40 que viram 10 na Argentina. Aqui, todas as 100 teriam. Mas ainda há espaço para melhora. Eu acho que o espaço da melhora é que nós temos que trabalhar para a criação de um sistema de registro de entidades sem fins lucrativos mais próximo do sistema de registro de empresas, que se dá pelo sistema Redesim, uma rede simplificada de registro de pessoas jurídicas com fins lucrativos, que é harmonizado entre as 27 juntas comerciais, que são os órgãos de registro de empresas. O que é muito mais difícil de harmonizar com o órgão de registro de entidades sem fins lucrativos, que são os cartórios, que são municipais, em algumas cidades, com muitos cartórios na própria cidade. Então, esse é um desafio do sistema de registro ser um pouco mais inteligente, menos detalhista. Por exemplo, no nosso escritório de São Paulo, que existem 10 cartórios de registro, nós temos os clientes separados por cartório. E cada vez que tem uma exigência, a gente coloca na lista, esse cartório exige isto, esse outro cartório exige aquilo. De forma que cada vez que nós vamos fazer um ato para aquele mesmo cartório, nós aprendemos com o burocrata de ontem o que ele vai pedir amanhã. E é um processo totalmente insano, mas que é muito frequente, porque tem muita interpretação. O órgão de registro hoje faz muita interpretação da norma, quando ele não deveria fazer isso. Mas é um desafio. Mas é um trabalho para a reforma legislativa do país. Obrigado. Obrigada.